Fala galerinha, na aula de hoje, dando continuidade, a esse curso de mecânica básica, de cinemática básica, a gente vai falar um pouquinho sobre referencial e trajetória. Vamos começar definindo o que é referencial, tá? Referencial é um eixo de coordenadas, tá? Muito importante. Referencial, então, vai ser para nós um eixo de coordenadas em que a gente vai basear as nossas respostas. Vocês já devem ter ouvido todo bom professor de física falar que física é uma questão de referencial. E eu concordo com isso. Se eu perguntar para vocês, aquele carro está parado ou está em movimento? Que carro? Vou desenhar aqui um carro, tá? Aquele carro. Esse carro. Que carro horrível. Que carro horrível. Ele está parado ou ele está em movimento? Depende. Digamos que esse carrinho esteja com uma velocidade de 100 metros por segundo para um referencial que é uma pessoa parada na calçada, tá? Uma pessoa parada na calçada, para nós. Então, basicamente, para essa pessoa, o carrinho se desloca 100 metros a cada segundo. Então, o carrinho, para esse referencial, está em movimento. Agora, se eu tiver um carro ao lado desse carrinho, que se desloque com os mesmos 100 metros por segundo na rodovia em relação a quem está assistindo isso, significa que sempre que o carrinho um andar 100 metros, o outro também. E isso significa que um em relação ao outro não parece se mover. Então os carrinhos se movem em relação ao referencial parado aqui na calçada, mas um em relação ao outro sempre estão juntos. Então isso é muito importante. Dependendo do referencial, a nossa resposta pode mudar. Então é muito, muito importante vocês entenderem que física é uma questão de referencial, certo? Que é um eixo de coordenadas que vai basear as nossas respostas. Então, notem que todas as questões, elas sempre têm um referencial, né? Senão qualquer resposta serve. O carrinho lá está em movimento ou está em repouso? Depende. Então, é por isso que se criva normalmente um referencial para saber, para se balizar uma resposta correta e outras erradas. E o que é uma trajetória? É a sucessividade de pontos, né? Um gráfico, enfim, né? É a sucessividade de pontos feitas por, né, um móvel. E o referencial pode mudar a visão dessa sucessividade de pontos. Vou trazer um exemplo para vocês, que é um exemplo de uma prova muito conhecida, muito boa no Brasil, que é a prova da FUVEST. Já fez isso com avião, já fez isso com bicicleta. Vou trazer um exemplo de uma bicicletinha. Imagina que aqui esteja alguém andando de bicicleta. Só isso não é uma bicicleta. Eu não sei desenhar. Para mim, isso é uma bicicleta. Então, aqui nós temos uma bike e em cima da bike nós temos a Júlia. Vocês já devem ter visto essa questão aí. Quem fez vestibular já, quem está estudando para o vestibular já deve ter passado por ela em algum momento. E a Júlia está andando de bicicleta, digamos que a Júlia esteja andando, né? Daqui a pouco a Júlia está aqui, daqui a pouco a Júlia está um pouquinho mais na frente. A Júlia está andando de bicicleta. E digamos que a Júlia tem uma velocidade constante. Sor, constante de quanto? Digamos que ela tem uma velocidade de 10 metros por segundo. É bastante, na verdade, tá? Mas digamos que ela esteja se deslocando com 10 metros por segundo. E que, em um determinado momento, ela deixa cair uma moeda. Ela deixa cair uma moeda. A pergunta que eu faço para vocês é, no início a moeda estava indo para onde? A moeda estava indo para o lado junto com a Júlia. Qual é a velocidade da moeda? 10 metros por segundo. Porque ela estava junto com a Júlia. Então ela estava se deslocando com a mesma velocidade. Aí entra um conceito chamado inércia. O que é inércia? Inércia é a primeira lei de Newton. Todo corpo que está em movimento segue em movimento. Então, quando essa moeda cai e ela está indo para a direita com 10 metros por segundo, ela segue indo para a direita. Sor, como assim? Ela não cai? Ela também cai, mas ela também vai para o lado, certo? Ela cai por causa da gravidade. Beleza? Então, quando a Júlia deixa essa moedinha cair, a moeda segue indo para o lado direito com os mesmos 10. Vamos
excluir qualquer possibilidade de resistência do ar. Então, quando deixa cair a moedinha vai para o lado com 10 e ela ainda cai por causa da gravidade. O Pedro. Sobre quem é Pedro? Pedro é uma pessoa que está parada vendo isso acontecer. Eu tenho 2 sobrinhos que se chamam Júlio e Pedro. E se eu não me engano, essa questão é Júlio e Pedro. Mas tá, tudo bem, eles são irmãos, inclusive. Mas vamos lá. O Pedro, que está assistindo isso acontecer, vê a moedinha, ele é paradinho aqui, né? Em relação a gente, ele vê a moedinha ir para o lado e cair, para o lado e cair, para o lado e cair. Ele vê uma sucessividade de pontos de trajetória que parece uma parábola. Vocês concordam comigo? A moedinha cai aqui. Então o Pedro, olhando isso, parece uma parábola. Vocês aí do outro lado da câmera, estão vendo, eu aqui na frente da folha vejo uma parábola, né? Eu vejo a moedinha indo para o lado e a moedinha caindo. Parece isso. Então, no referencial Pedro, o Pedro vê uma semiparábola. Vou anotar aqui, parábola. Tá? Então, o Pedro vê uma parábola. Vocês, do outro lado do vídeo, veem uma parábola. Mas a pergunta agora é, vou mudar o referencial e vai mudar a trajetória. O que a Júlia vê? Exato, essa é a pergunta. O que a Júlia vê? A Júlia, na verdade, vê o seguinte. Ela tá aqui, daqui a pouco ela tá aqui, daqui a pouco ela tá aqui. A Júlia tá indo com a bicicleta. A moedinha tá aqui, daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá aqui. Notem uma coisa. A Júlia vai para o lado junto com a moeda. Ó. A moeda vai para o lado, a Júlia também. A moeda vai para o lado, a Júlia também. No final das contas, a Júlia não vê a moeda ir para o lado. Sabe por quê? Porque a Júlia sempre vai para o lado com 10 metros por segundo. E a moeda também. A moeda sempre vai para o lado com 10 metros por segundo, sem resistência do ar. Então, nem a Júlia, nem a moeda se deslocam uma em relação ao outro para o lado. Elas vão para o lado com a mesma velocidade. 10, 10. Então, a Júlia não sente uma defasagem lateral. A Júlia só tem uma impressão. A Júlia tem uma impressão de que a moeda está caindo. Então, para a Júlia, no referencial Júlia, para a Júlia, referencial Júlia, parece que a moeda apenas caiu. Então, parece uma reta. Então, notem que ao mudar o referencial, não muda só essa questão de estar em repouso ou estar em movimento. Ao mudar o referencial, eu posso mudar até a forma da trajetória. Isso é muito, muito importante. Espero que vocês fixem esse exemplo.